Bom dia, hoje estamos aqui para a nossa live semanal. Semana passada não pudemos estar a realizar e hoje vamos com um tema que nos propomos, que é Aprendendo a Viver, Lições de Filosofia. Para nós iniciarmos, nós vamos primeiro estar a nos perguntar, como muitos perguntam e até de uma forma popular, é o seguinte: filosofia serve para quê? Assim como muita gente não pergunta só sobre filosofia, apesar de hoje nosso tema ser específico na filosofia, mas nós podemos também colocar algumas pessoas que perguntam, muitas vezes a mim, enquanto psicanalista, o seguinte: mas para que serve a psicanálise? Terapia serve para quê? Se a gente pode estar desabafando com amigos, com amigas, com familiares, e aí a gente vai começar a explicar que terapia não é só um desabafo, que existe uma pessoa com uma escuta qualificada ouvindo o sofrimento psíquico desta ou daquela pessoa, o que traz, muitas angústias. E a gente faz a pessoa intelectualmente entender, o que representa e o que é uma terapia. E filosofia? Muita gente fala: filosofia serve para quê? Muitas pessoas têm a ideia de que os filósofos são pessoas que estão o tempo todo, como se fala no popular, viajando na maionese, pensando em coisas que não fazem sentido. No entanto, para além dessa concepção popular, a filosofia, ela é a mãe, ela é a raiz de todas as ciências. Quando se estuda a história da filosofia, desde os pré-socráticos, na verdade, desde aquela transição, dos mitos para o pensamento racional, onde vai se separar aí didaticamente a filosofia na época dos pré-socráticos e na época socrática, apesar de Sócrates ter vivido com os pré-socráticos, alguns viveram, foram contemporâneos a ele. E didaticamente separou-se assim, pré-socráticos e socráticos e os pós-socráticos. E para que a filosofia serve, afinal? Como que nós podemos aprender a viver em relação a lições de filosofia? Que lições são essas que nos ensinam a viver? O Kant, o Immanuel Kant, ele fala que não se ensina a filosofia, mas a filosofar. Essa afirmação do Kant traz uma problemática, que se pensa da seguinte forma: não se ensina a filosofia, mas a filosofar. A filosofia não tem um objeto de estudo preciso, como uma ciência biológica, por exemplo, que vai ter ali um objeto de estudo em que a pessoa vai se especializar em um vírus. A pessoa estudou a biologia de uma forma geral e vai se especializar, o objeto de estudo daquela pessoa será um vírus, ou um vírus em específico. A filosofia não parte para um campo, vamos chamar assim, de uma super especialização. Ela, na verdade, abrange várias áreas do entendimento, são muitos entendimentos. E podemos dizer até vulgarmente, num tom até de brincadeira, que a filosofia é muito metida, Se mete em tudo, qualquer assunto. A
a filosofia se intromete, se mete, questiona, pensa a respeito, né? Porém, brincadeiras à parte, o fato de a filosofia buscar entendimento sobre as mais diversificadas coisas, ela é um exercício essencialmente de pensamento. E para pensar, eu preciso compreender que sou um ser pensante. E na medida em que eu compreendo que eu sou um ser pensante e que o meu pensamento não é ilusório, foi isso que fez com que o filósofo René Descartes, no seu livro Discurso do Método, dissesse: cogito ergo sum, isto é, penso, logo sou. Porque o fato dele compreender, ele que de tudo queria duvidar e duvidava, não considerando os filósofos antigos como autoridades, como Aristóteles, Platão, que eles realizavam e que eles falavam era verdade. Então Descartes percebeu que o fato dele pensar e poder duvidar dava-lhe a certeza de que o seu pensamento não era falso, não era uma ilusão. E assim ele existia. E assim ele tinha, claro, a consciência de si. Agora, a filosofia traz lições. Lições que nós podemos, como Kant, né, nessa frase que eu trouxe, não se ensina a filosofia, mas a filosofar, de que no campo, partindo da filosofia para um campo da educação, nós vamos aí, né, ter, como no livro Os Sete Saberes Necessários da Educação, de Edgar Morin, aquela questão do só se aprende fazendo. Na medida em que só se aprende fazendo, então a filosofia se faria justamente filosofando. Lembremos que o filósofo Aristóteles, no espaço do liceu em que ele dava suas aulas, ele muitas vezes dava aula caminhando. E assim ia filosofando, e assim eles ficaram sendo chamados de peripatéticos, né? Que é o ato de caminhar. E Aristóteles foi discípulo de Platão. Platão, por sua vez, foi discípulo de Sócrates. E o que nós sabemos sobre Sócrates? Temos as fontes como Platão, que foi discípulo de Sócrates, e também Xenofonte, onde esses dois discípulos de Sócrates trazem aquilo que Sócrates teria dito, já que Sócrates nada escreveu. Não é hoje uma preocupação dentre os historiadores se Sócrates existiu ou não. Essa já é uma afirmativa precisa. Sim, Sócrates existiu. Diante dos manuscritos, dos documentos, né, achados de Platão, de Xenofonte e outros. Então Aristóteles tinha essa arte de ensinar, caminhando, filosofar. Mas como que nós podemos ensinar a filosofar
se aqueles alunos não têm um método próprio. O Sócrates tinha o seu método, a maêutica, mas ele passava aquilo para buscar extrair o conhecimento dos seus alunos. O que nós vemos e lemos na obra de Platão, que muitas delas são os diálogos, né? Os diálogos platônicos tratam dos diálogos que Sócrates estava presente. Nós podemos ir percebendo o método de Sócrates. Mas será que Sócrates ensinou dessa forma? Sim, ensinou, mas será que ele ensinou na prática ou ele antes passou a teoria? Então, nessa introdução que nós estamos fazendo ao assunto para hoje, nós começamos aqui já a filosofar, já a questionar, já a nos colocarmos numa condição de pensarmos, né? Se Sócrates, por exemplo, ensinou a metodologia dele, ou ele ensinava isso não de uma forma teórica, mas justamente na prática. Essa é a arte do aprender fazendo. Deixa eu só tirar aqui, perdão, eu deixei as notificações e elas vão. Prontinho, retornamos. Agora não terá mais atrapalho das notificações, não. Então, o que acontece? O fato de nós termos essa questão do não se ensina a filosofia, mas a filosofar, conforme Kant diz, e falando sobre Sócrates, dizemos que nós estamos aqui a pensar se ele ensinava a teoria, ou ele ensinava também na prática, ou ele só ensinava na prática, e assim, na verdade, fazendo com que o aprendizado se desse fazendo filosofia. Porém, nós sabemos que toda área de estudo precisa de um arcabouço teórico. Hoje, nos contextos dos dias atuais. Como que nós poderíamos ensinar que nós aprendêssemos ou aprendamos método, por exemplo, né, de pesquisa científica. O método filosófico é um método que usa estritamente a razão. Logo, ao usar a razão, com certeza, não dá para ser tudo averiguado de uma forma positiva no sentido de material, no sentido de ser tátil, né? De nós podermos observar olho nu, de tocarmos. Não há essa possibilidade, porque está em nossa razão. E aí nós já percebemos que se a filosofia, como na sua etimologia, é o amor à sabedoria, o ato de pensar é o ato de buscar conhecer. E pode-se conhecer a muitas coisas. A si próprio, conhecer aos objetos que nos rodeiam, as pessoas com quem convivemos, a como nós podemos produzir coisas, como nós podemos construir casas, construir automóveis. Então há uma avalanche de possibilidades para o ato de pensar, e do ato de pensar, após um aprendizado, nós
produzirmos, nós fazermos. Agora, para bem pensarmos, precisamos de educação. Nós pensamos por nós no sentido de que somos seres individuais e temos nossos pensamentos, mas nós precisamos ir nos desenvolvendo para que não fiquemos com os nossos pensamentos aprisionados aos pensamentos que nos antecederam, explicando os pensamentos de nossos avós, de nossos pais, os pensamentos de religiosos com quem convivemos. E aí nós vamos começar a partir de um movimento onde nós vamos duvidar, onde nós vamos questionar determinados posicionamentos, determinadas afirmativas que nos foram dadas, aí nós vamos começar a pensar de uma forma crítica, porque começamos a questionar e queremos que as pessoas não nos deem respostas como muitas vezes davam-se às crianças antigamente, e às vezes ainda se dá. Não pode isso, por que não pode? E a criança pergunta, por que não? E se responde para a criança, por que não? E a criança fica sem a resposta do porquê não pode aquilo. A criança já está questionando. E quando essa criança se desenvolve, né, se torna adolescente, um jovem, uma jovem adulta, o questionamento pode ser muitas vezes transmutado para a rebeldia própria da idade. De uma rebeldia que vai vir com mais intensidade, porque não foi colocado para ela que não pode e justificar, explicar o porquê não pode. Então essa é uma das lições que a filosofia nos traz. De que tudo deve ser pensado para alcançar, se não para tudo, mas para uma boa parte das situações de nossas vidas, das coisas que nos rodeiam, do comportamento das pessoas, explicações sobre esses eventos, sobre esses fenômenos. E aí nós começamos a perceber que a filosofia traz sim lições para a nossa vida. Trouxe aqui também uma afirmação de um outro pensador, de um outro filósofo. Está em uns escritos, né, pequenos dele, que é a tese sobre Feuerbach, de Karl Marx. É a tese 11, onde Karl Marx diz o seguinte: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Vamos pensar sobre essa afirmação do Marx. Diante do Marx escrever isso no século XIX, todos os filósofos que o antecederam só interpretaram o mundo? Não teve nenhum filósofo que buscou transformar o mundo? Platão, por exemplo, ao escrever A República, ele dá ali a ideia do que seja um governo ideal, um sistema político ideal. É uma tentativa de mostrar aos homens de sua época como
seria viver naquele sistema apresentado em seu livro. Logo, não é só uma interpretação, é uma busca por transformação. Aristóteles, ao discordar de Platão, que Platão falava sobre o mundo das ideias, em que, em grego, a palavra ideia significa ver, enxergar. Então ele dizia que nesse mundo das ideias, que nós podemos colocar o mundo da razão, estava ali a verdadeira vida. Aristóteles dizia que não. Não era a razão a fonte dos nossos conhecimentos, mas os nossos sentidos. Então, a partir do que nós olhávamos, a partir do que nós olhamos, a partir do que nós ouvimos, a partir do que nós sentimos pelo tato, a partir do olfato, do paladar, nós tínhamos então, e temos, segundo Aristóteles, o conhecimento das coisas. Não é um mundo ideal. Não é no puro e abstrato pensar que se encontram os meus conhecimentos. Eles não vêm daí. Eles vêm dos meus sentidos. E essa forma de colocação de Aristóteles trouxe mudanças. Porque aí muito mais passou-se a observar o movimento das coisas. E então Aristóteles vai trazer uma gama imensa de conhecimentos sobre anatomia, sobre física, sobre metafísica, porque ele vai tocar, ele vai dissecar animais, ele vai buscar entender, vai olhar uma planta, vai olhar com muita cuidado para buscar absorver o máximo de conhecimento que os seus sentidos pudessem abranger. Mas, Leonardo, isso não mudou o mundo. Não mudou, não a estrutura do mundo, mas mudou, por exemplo, formas de educação. Mudou, por exemplo, possibilidades de fazer ciência. Então, não é bem assim, não mudou o mundo. Nós entendemos mudar o mundo muitas vezes como algo apocalíptico, né? Uma ideia muito religiosista. Vai acontecer algo e o mundo vai mudar. E na verdade as mudanças se dão no decorrer do passar dos tempos. Então falamos aqui do Platão, do Aristóteles. Vamos avançar um pouco mais, vamos para 55 depois de Cristo e vamos ver um escravo sábio, Epiteto. No seu livrinho Manual de Epiteto, hoje nós dizemos livrinho, por conta do conteúdo ser de poucas páginas, não quer dizer que não leve a grandes pensamentos, não quer dizer que não seja uma boa filosofia, não é isso. Livrinho no sentido de ser pequeno realmente, mas para a época, né, era livro. E
O que acontece? Epiteto, no seu manual de Epiteto, ele vai dizer, por exemplo, que nós estamos a aguardar a barca. E chega uma hora que nós não temos o que fazer, porque a barca vai chegar. Que barca é essa? É a morte. Epiteto é um filósofo estoico. E os estoicos ensinavam que a vida, em sua brevidade, deveria ser vivida bem, no sentido de se considerar que há coisas, como diz Epiteto, que estão sob nosso controle. E ele fala sobre desejos, prazeres, alegrias, felicidades que nós podemos nos oportunizar. Mas ele diz também que há coisas sobre as quais nós não temos controle e que também vão nos levar à tristeza, como a morte de alguém. Ele diz que há coisas que não estão sob o nosso controle. Vamos colocar as palavras dele nos dias atuais. Quem pode controlar o fato de que vamos estar empregados ou desempregados? Quem pode controlar o fato de que amanhã eu vou estar saudável ou vou estar doente? Por mais que nós façamos até toda uma medicina preventiva e que nós nos cuidemos, mas nós não sabemos. Pronto, eu estava bem. Hoje eu estou com uma leve rinite por conta da mudança de tempo. Não é algo que está sob meu controle. O que eu posso fazer é tomar um antialérgico, por exemplo, para que alivie os sintomas. E aí o estoico vai colocar que nós devemos seguir com uma coragem moral diante da vida. E essa coragem moral, ela não precisa ser de um heroísmo exuberante. Essa coragem moral é o de vivermos com paciência, tanto no aguardar a morte, quanto em problemas que surjam e nós não nos desesperarmos, nós não nos descabelarmos, nós não acharmos que o mundo acabou, porque alguma coisa saiu do nosso controle, que antes poderíamos ter, ou melhor, achávamos que tínhamos controle. Principalmente sobre alguém. Se muitas vezes não conseguimos controlar eventos, quanto mais controlarmos pessoas. Então, essa é uma das lições, né? Ou essas são umas das lições que o estoicismo, por exemplo, nos traz. Então, será que aí é só uma interpretação do mundo ou é uma forma de transformar? Porque imaginemos se todos os seres humanos vivessem de uma forma estoica, que inclusive ao ler as obras de Santo Agostinho nós vemos essa influência do estoicismo nas obras do Santo Agostinho, nós poderíamos sim estarmos a viver em um mundo melhor, entre seres humanos, de uma convivência melhor. Então, essa afirmação do Marx, os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Ela não está completamente correta. Há até estudiosos do marxismo que, também colocam essa questão. E não teria como ser diferente,
porque diante de toda a história da filosofia, obviamente que se tentou não foi só interpretar o mundo, mas a partir das interpretações do mundo, ter assim possibilidades de transformá-lo, como no caso do René Descartes, quando diz penso, logo sou, ele traz todo um sistema, né, que transforma a forma de ver o mundo e a forma de fazer ciência, por exemplo. Auguste Comte, com seu positivismo, também vem trazer a sua contribuição. Então, o fato de nós filosofarmos, nós também temos que pensar em que mundo é transformado. É só o mundo externo, são só coisas externas, revoluções, como houve a revolução, né, na antiga Rússia, né, a Revolução Soviética, a Revolução Cubana. É esse tipo de transformação só que devemos pensar, ou podemos e devemos pensar que há transformação essencial, que lá nos tempos da antiga Grécia, rezando a lenda de 7 sábios que existiam e que só restaram nas paredes do templo 2 conceitos que cada um dos 7 sábios havia escrito, né? Um conceito não, na verdade, um axioma, né? Cada um deles havia escrito um axioma. E um é: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e os universos. Frase que Platão coloca, né? Que teria sido muito utilizada por Sócrates. E a outra é: nada em excesso. Será que essas afirmativas, elas não têm o condão de transformar o mundo? Porque desde o momento em que nós nos conhecemos a nós próprios, nós temos toda a possibilidade de nos comportarmos nesta ou naquela situação de uma maneira diferente, de nos comportarmos de forma a sermos exemplo, de dizermos em nossos discursos coisas úteis, de não estarmos a perdermos tempo. E aí lembramos aqui de um outro filósofo estoico, Sêneca, em que ele, falando a Lucrécio, dizia que ele deveria afastar-se das pessoas que não trariam nenhum tipo de alguma forma que o agregasse de uma maneira positiva, que estivessem perdidas em futilidades. Ele diz que você possa seguir afastado, como eu fiz, e meditar, conversar aquilo que é útil, a fim de que o seu dia não passe em vão, em que o seu dia não fique vazio. E trazendo para os dias de hoje, que lição fantástica é essa? Quando nós vemos, eu mesmo já pontuei aqui a questão da necessidade que temos do ócio, né, no sentido do repouso, né? Precisamos repousar, precisamos fazer nossa higiene mental, precisamos repousar fisicamente, né? Assim
mantendo as energias do cérebro e do corpo, mas nós podemos ver assim, o nosso dia, mesmo tendo os momentos necessários, o nosso repouso que nós possamos fazer, para também não nos tornarmos uns viciados em trabalho, mas o nosso dia, o que fizemos? Como passamos? Qual aproveitamento tivemos? Ficamos, será, sem objetivos e ficamos a olhar para a tela de um celular e rolando aquela tela, procurando alguma coisa para preencher o vazio que naquele momento possamos estar a sentir? Ou não é preenchimento de vazio, é simplesmente um hábito de não se precisa olhar nada, não se tem mensagem nenhuma, simplesmente você pega o celular e você começa a rolar a tela. Por que não aproveitarmos para estudar? Por que não aproveitarmos para, de repente, ouvirmos uma boa conferência, uma palestra, assistirmos uma boa live, assistirmos um filme, seja ele de drama, de comédia, de terror, de ficção, de romance, assistirmos uma aula, ouvirmos sobre assuntos que nos interessam e assim ampliarmos o nosso pensamento sobre a vida e o viver. O Sêneca traz isso. E claro, não é perder tempo repousar, não é perder tempo fazer a higiene mental, isso é necessário a saúde mental, isso é necessário a saúde física. Agora imaginemos quantas pessoas vivem em ansiedades e depressões. Mas eu não digo aquelas patológicas e que necessitam de um tratamento analítico, de uma terapia. Eu digo aquelas que muitas vezes começam a pensar, nada está dando certo na minha vida. E a gente começa a perceber que, na verdade, no fundo, aquela pessoa não está se esforçando. Ela está aguardando o outro. É a verdadeira pessoa acomodada. Por isso eu deixo claro que não estou falando de casos patológicos. Estou falando de casos não patológicos, em que muitas vezes uma pessoa está, por exemplo, à procura de um emprego e ela encontra muitas vezes um emprego, mas ela desiste do emprego porque o salário não é ainda aquilo que ela quer. Ela não faz nem o mínimo esforço de começar para tentar, a partir dali, ou ser promovida dentro daquela instituição, ou buscar a partir dali outros recursos. Não, ela não quer, porque o salário não é aquele. Infelizmente há casos assim. Aí a gente vai pensando, até que ponto isto é autovalorizar-se ou é simplesmente o fato de não querer fazer? Há casos desses, infelizmente. Quantas pessoas que buscam conhecimento, querem conhecer, querem aprender, agregam conhecimentos, estão passando dificuldades terríveis e ficam a estudar o que é muito bom, mas muitas vezes fora das suas áreas.
E o tempo que elas teriam para estar se qualificando mais, elas estão a perder. Porque hoje nós sabemos que no campo profissional, quanto mais nós estivermos nos atualizando, nos capacitando, as possibilidades ampliam-se. Claro que isso não acontece assim, né? Num estalar de dedos. Mas as possibilidades se ampliam. Em minha experiência pessoal, conversava com um amigo, né, na segunda-feira que passou, e dizia a ele falava: Leonardo, você enquanto psicanalista, você conseguiu assim ter um aumento no seu rendimento, no sentido de poder estar percebendo mais do que você ganhava quando trabalhava em lojas, no comércio? Faz muitos anos, né? Eu não trabalho em comércio, ele é verdade. E eu falei, no começo foi muito difícil. Até você se autorizar mesmo, né, como na linguagem da psicanálise, e a atuar, até você fazer uma prática analítica em que você tenha resultados e que as indicações de outras pessoas venham vindo, que as propagandas que você faz do seu trabalho surtam efeito, é um caminho árduo, de muito estudo, de muito trabalho, de perseverança. Então eu falei com ele, se eu dissesse assim, olha, não consigo pacientes, o negócio está muito difícil, e se eu passasse os 2 anos que eu passei buscando, né, e estudando, e cada caso eu realmente mergulhava de cabeça nos estudos para buscar estar auxiliando, se eu não fizesse isso por uns 2, 3 anos, para depois, né, cada vez mais aprimorado, ter as possibilidades que tenho hoje, ser indicado, né, por diversos profissionais, eu não teria, né, esse sucesso que não é de riqueza, mas esse sucesso que tem hoje. E esse sucesso para mim se representa uma palavra: realização pessoal. Por isso que eu sempre falo, né, eu tenho um divisor na minha vida, né, antes e depois da psicanálise. Então, coloquei isso para ele, né, e falei, vê quanto tempo. E a gente fala assim, poxa, 3 anos. Esses 3 anos hoje, quando eu penso, já não me foram sofridos. Porque qual o significado que eu dei àquele sofrimento? O que eu ressignifiquei? De que foi a partir daquele esforço, foi a perseverança em estar lá, e que continua, claro, né? A formação de um psicanalista é sempre continuada, hoje em qualquer profissão. O que foi o que me permitiu estar no lugar em que estou hoje. Me permitiu participar, por exemplo, ser convidado para participar, tá no YouTube, né, no meu canal. Tem vídeos lá onde eu sou entrevistado como psicanalista, né? Então isso é um diferencial do esforço. Mas se eu ficasse, olha, meu amigo, se eu pensasse, tá difícil, não consigo, estudando, isso aqui então não é uma área para mim. Talvez, falei com ele, talvez eu tivesse voltado a trabalhar atrás de um balcão no comércio, e que hoje, falei com ele, as estimativas para o Brasil é de que a profissão de balconista seja uma das que daqui a 20 anos desapareçam, não existam mais, e ou eu poderia estar desempregado, ou poderia também ter buscado, né, outros caminhos. Mas se eu
estivesse desanimado de um caminho do qual dentro de mim está muito vivo, né? Está muito viva toda a possibilidade, será que eu buscaria um outro caminho? Será que haveria de mesmo estar em outro caminho onde eu estar hoje, podendo falar com um sorriso, estou realizado pessoalmente, no sentido de profissionalmente? Aí ele ficou a me olhar e disse, muitos de nós estamos perdidos, né? Porque ele assim considerou estar. Né? Eu disse, sim, infelizmente. Mas a questão é pensar por que você se considera perdido. Se você não está em lugar nenhum, o que é que te faz ficar assim? Essas são perguntas filosóficas, mas não no sentido que não seja prático. É um sentido prático. E isso faz com que nós, então, busquemos estar avançando, progredindo, seguindo em frente, como se diz. Vida que segue. Quando a gente fala assim, vida que segue, a gente deve entender que aquilo, como disse Epiteto, aquilo que não está sob nosso controle, aquilo que não deu mais, relacionamentos que acabaram, entes queridos que se foram, ainda que nós devamos, né, ficar com a memória deles e ficamos com todo carinho, mas não devemos estar aprisionados a isso. Não devemos nos prender quanto a isso. Porque isso é depender. Melhor, depender, muitas vezes nós dependemos. Mas isso é dependência. Onde nós damos ao outro o poder sobre nós. Porque na medida em que entramos na dependência, nós já não agimos por nós agimos diante daquilo que o outro nos oferta. E isso não é viver com sabedoria. Essa foi a nossa live de hoje, que nós possamos ter um bom final de semana, filosofando, refletindo, nos autoanalisando e repousando. Um bom final de semana a todos.